Pois é, né, Coronel? E nesse novo redesenho geopolítico global, né, nessa nova configuração global que se tem, né, com essa que tem muitos analistas que estão colocando redivisão do mundo, nova Guerra Fria, né, com essa redivisão do mundo em dois blocos, agora não mais com a União Soviética, mas com a Rússia, com a China, com outros atores. O Irã é um protagonista, né, do lado de lá dessa nova cortina de ferro. O Irã tem um papel fundamental, está servindo aí como base financeira, política, social dos terroristas do Hamas na guerra contra Israel, dando um apoio que acho que já não dá nem para dizer mais velado, né, mas um apoio deliberado aos terroristas na guerra contra Israel. Então, todo tipo de movimento, digamos assim, dentro do governo iraniano, um episódio como esse da morte do presidente, a gente tem que acompanhar com lupa, porque pode ter consequências para além das fronteiras do próprio Irã, não, Coronel? Com certeza. E eu queria pegar um gancho do que o Rodrigo falou, porque eu acho muito importante. Quando a gente faz essas análises de geopolítica, é comum nós confundirmos, né, o Irã com o seu governo. Como o Rodrigo muito bem falou, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma comunidade iraniana gigantesca, principalmente na área da Califórnia e Nova York, muito ligada até à área de tecnologia, e são pessoas que fugiram do governo iraniano, da teocracia iraniana, e que grande parte dessas famílias saíram depois da Revolução Islâmica. Quando a gente lembra dos presidentes do Irã, nós temos a tendência de achar que ele, de fato, tem um poder político muito grande, mas nós sabemos que ali quem manda realmente é o poder religioso sobre a política. Vejam que todos nós lembramos das conexões do Lula com o Ahmadinejad, por exemplo. Ele se trajava com um paletó. Lembrem que ele estava não usando, ou sempre em público, ele não utilizava essas indumentárias meio clericais ali, que era o caso do atual presidente. Por quê? Porque ele estava sendo preparado, como o Rodrigo falou, para ser o próximo ayatolá, ou seja, ele assumiria o poder supremo do Irã, unindo tanto a preparação que ele tinha na área política e até científica, mas principalmente porque ele era reconhecido como alguém que tinha autoridade religiosa também junto a essa facção islâmica ali persa dentro do Irã. E quando eu faço ênfase nesse persa, né, que eles falam o Farsi, eles não são árabes, são arqui-inimigos até da Arábia Saudita e dos sunitas, eles que são o principal vetor xiita do islamismo no mundo, nós temos que lembrar que esse acidente aconteceu num retorno de uma visita do presidente com o seu chanceler, o ministro das Relações Exteriores, algumas outras autoridades vindo do Azerbaijão. Ou seja, havia toda uma negociação muito tensa entre o Irã e o Azerbaijão, porque, por causa da questão da guerra na Armênia, o Azerbaijão vem por muitos anos tentando bypassar aqueles gasodutos e oleodutos que escoam do Mar Cáspio em direção à Europa e que necessariamente passam pela Geórgia, pelo Mar Negro, pela Ucrânia, ou seja, estão na mão da Rússia. O Azerbaijão tenta há muito tempo convencer os iranianos a autorizarem que eles consigam desbordar esse enclave da Armênia, ali dentro do território do Azerbaijão, para se conectar pela Turquia com a Europa e, com isso, se livrar dos russos. Veja que os iranianos e russos estão juntos na guerra da Ucrânia e a eles não interessaria jamais que o Azerbaijão pudesse estabelecer essa conexão. Então, há quem diga, sim, eu sei que o Rodrigo também defende mais essa tese do acidente, mas há muitos que defendem, sim, que como a aeronave partiu do Azerbaijão, há células do Mossad de fato atuantes no Azerbaijão, há uma conexão entre os dois países. Até para evitar que esse bypass aconteça pelo Irã, existem forças muito complexas ali, porque a Turquia, embora também sejam sunitas e também sejam uma grande força contra Israel, eles não são ou não estão do mesmo lado dos interesses dos russos. A Turquia faz parte da OTAN, mas não faz parte da União Europeia. A União Europeia quer distância da Turquia. A Turquia, por outro lado, briga com os gregos e ameaça colocar os refugiados sírios dentro da Europa. Então você veja que é muito difícil você entender aquele contexto sem que você
insira o aspecto religioso. Então, é possível sim que a gente tenha uma sucessão muito conturbada. Como o Rodrigo falou, as comunidades iranianas no Ocidente, eu vi comemorações na Inglaterra, vi comemorações na Polônia, vi comemorações na Alemanha e, obviamente, aqui nos Estados Unidos. Muita gente celebrando. Vamos acompanhar. Talvez esse sucessor, já que o Ayatollah Ali Khamenei, ele já se encontra com mais de 80 anos, essa sucessão já estava em andamento e agora eles têm 50 dias pela Constituição para arrumar uma outra solução, uma outra configuração. Há quem diga que há problemas internos envolvendo a Guarda Revolucionária Iraniana, é uma força muito grande, muito poderosa no exterior, fazendo essas conexões que você citou, seja ali com o Hezbollah, seja com o Hamas, seja com os Houthis no Iêmen, dentro do Iraque, dentro da Síria, ou seja, tem mais iranianos armados fora do Irã, hoje atuando até mesmo do que dentro do Irã, nessa guarda revolucionária. Então, é uma situação muito complexa e, como você disse, nós temos que acompanhar com sabedoria. Infelizmente, o nosso governo tem se alinhado com o Irã e me parece que essa posição é bastante temerária hoje para nossas relações internacionais.